Uma máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Esse assunto constitui, inclusive, um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E hoje nós vamos analisar qual era o entendimento de Paulo de Tarso a respeito da caridade. Como é que ele via este assunto? O mal não está no que entra pela boca, mas no que dela sai. O que Jesus realmente quis dizer com isso? Você vai saber na apresentação de Cristo e nós no terceiro milênio. Para concluir, como e por que fazer um balanço da vida? Assunto do quadro As Razões dos Fatos. No ar, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre a caridade. É um tema importante, muito caro a todos os espíritas, mas também a todas as pessoas de bem. Precisamos trabalhar, ter solidariedade, que é uma das facetas da caridade, para com os nossos semelhantes, nossos irmãos de jornada. Jaime Nunes aqui comigo e Robson Balaguer. Olá. Gostaria de colocar para vocês aqui algumas declarações de Paulo de Tarso, o que ele pensava a respeito da caridade, e depois vocês comentam. Ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas da humanidade, dos homens, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Pois é, nessa passagem, eu acho que ele se refere, por mais que ele tivesse todo o conhecimento, falasse todas as línguas, se ele não tivesse a caridade, nada adianta, né? Ou seja, a caridade sempre vem primeiro que qualquer outra coisa. Falar a língua aí talvez represente, simbolize um grande conhecimento intelectual, né? Porque isso ocorre hoje ainda. Muitas pessoas falam bastante, causam impressão, porém, na realidade, não praticam a caridade e não estão atentos àquilo que tentam trazer como ensinamento. Então, a caridade é o amor em ação. Para falar em caridade, você tem que, ao mesmo tempo, atuar, né? E ele prossegue: ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Continua. E ele continua só completando, que a última parte eu não estou repetindo aqui. Ele diz: se eu não tivesse caridade, nada adiantaria, nada teria, nada seria. Ele continua ainda falando sobre a sabedoria, mas aí também eu acho que envolve a parte da mediunidade. Se ele tivesse, mesmo tendo mediunidade e não praticar a caridade, ou seja, a caridade tem que ser praticada sempre. Não é o médium, o sacerdote, quem for. Não adianta só sair da boca para fora. Tem que pôr mãos, arregaçar as mangas e pôr a mão na obra. Atuar, participar, né? Demonstrar realmente aquilo que você conhece. É a aplicação daquilo que você ensina. Esse aspecto aí eu acho de relevante importância, porque, como o Robson colocou, serve para nós espíritos também, que infelizmente, né, nós não somos perfeitos, né? Somos humanos, trazemos as nossas imperfeições, e às vezes há médiuns que se perdem no meio do caminho, no meio do exercício da tarefa missionária que é a mediunidade. Então eles deixam se desviar da conduta reta. É o que vocês colocaram: se faltar a caridade para um médium, praticamente perde a finalidade desse dom, né? Porque o que adianta ele exercer a mediunidade se essa mediunidade não servir para ajudar o próximo? E a mediunidade também não é um privilégio apenas dos espíritas. Vamos deixar bem ressaltar isso aqui para que todos possam entender. Eu falei que servia para nós, mas serve para muitas outras religiões, e a maioria delas são baseadas, de alguma maneira, estruturadas em cima de certas lideranças que receberam revelações, né? A igreja, o catolicismo, o cristianismo, de modo geral, está cheio, repleto, né, Jaime, de profetas, porque naquela época a profecia, o profeta tinha um significado um pouco diferente de hoje. Ele era mais abrangente, não se tratava apenas daqueles que faziam previsões de acontecimentos, ia um pouco além. Ele era realmente quase um líder, um guru, hoje a gente diria, para ser seguido, né? O que ele ensinava.
Então é nesse sentido que muitas religiões tiveram seus profetas que escreveram livros considerados sagrados, religiões hoje vigentes inclusive, e que tem que pensar um pouquinho. Ele diz que não adianta nada disso, não adianta ser líder, fundador de seita, disso, daquilo. Se não tiver caridade, não vai resolver. Tem que entender o significado dessa caridade tão importante para o progresso e elevação do ser humano, porque ela, inclusive, ela se inicia nos nossos lares, às vezes até nós somos desatentos na aplicação desse amor que é o ponto inicial, o ponto estrutural é no lar. Depois Paulo diz o seguinte, ainda que eu tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. É interessante que, se nós olharmos dentro do Evangelho, Tiago, por exemplo, ele fala assim, se a fé sem obra é morta. Ou seja, não adianta você ter fé se você não praticar, se você não trabalhar, não arregaçar as mangas. Se não me engano, acho que é Mandúcia que fala, né? Mais vale a mão que trabalha do que os lábios que rezam. Ou seja, eu acho que cai bem certinho dentro dessa máxima de Paulo. O trabalho é a atividade que nós precisamos, isso que vai demonstrar realmente o nosso aprendizado. Então a fé, por mais poderosa que seja, e a gente já discutiu aqui um tema livre especificamente sobre a fé, né? Que a gente valoriza, entende que é necessária, é uma ferramenta que sustenta o indivíduo nas lutas, nos embates do dia a dia, mas só ela não basta, porque a fé, em princípio, é até egoísta. Normalmente ela é interpretada de uma maneira egoísta, a fé para se salvar a própria pele, né? Não é assim que muita gente pensa? Eu tenho fé em Deus, estou salvo, porque eu creio em Deus, né? Só que a fé não conquista, não traz realmente a conquista daqueles tesouros que Jesus se referia, porque são conquistas, como o Robson colocou, com obras. E não repara também, sua fé não repara um erro que praticou contra seu irmão, né? Só a fé ela não leva o alimento àquelas pessoas que precisa, ela não leva um lenitivo, ou seja, a oração em si, talvez, ela como é uma energia, é muito importante. Mas só isso não basta, tem que trabalhar, tem que ter parte essa questão da fé ilude muitas pessoas também, porque às vezes colocam na cabeça daquele participante de determinado credo que basta ter fé e estar salvo. Mas aí vem confirmar o que Paulo nos pede, né? Paulo tem bem que claro. atuar, né? Tem que agir. Paulo é bem claro a respeito. E quando houver distribuído os meus bens, e agora? Para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Mas daí entregar os bens, pergunto para você, Jaime, entregar todos os bens, isso não é caridade? Nós temos que considerar que também existem dois tipos de caridade. A caridade material, que nunca pode ser desprezada, que é um indício de que você realmente está entendendo a mensagem de Jesus, ou de Paulo, de qualquer dos irmãos que nos tragam a informação, né? Mas tem a caridade moral, principalmente, que ela vai dar um enfoque diferente, uma explicação diferente àqueles que precisam desse esclarecimento. Mas, Robson, ele está dizendo aqui que, eu ainda insisto um pouquinho, ele está dizendo aqui que mesmo que desse os bens, então... Eu acho que aí ele também fala, digamos, da esmola, entendeu? Não adianta, basta você dar só uma esmola, dar alguma coisa, porque às vezes você tá alimentando, digamos assim, porque ele pede aí, digamos assim, a prudência, né? Da caridade, porque não adianta você dar uma esmola ou dar alguma coisa à pessoa se aquela pessoa não vai saber usufruir, vai pegar aquilo em vez de usar para o seu bem ou vai utilizar para um vício, que é o caso, às vezes você chega a dar R$10 para uma pessoa na rua, você vê que ela está embriagada, por exemplo, e sabe que ela vai fazer o uso daquele dinheiro para tomar mais bebida, então você não está ajudando, você está apenas alimentando o vício dela, né? E isso, quando ele fala doar meus bens, não adianta ele doar tudo que ele tem, doar o bem, doar, digamos, a esmola, que seja, se ele não praticar a caridade espontânea, do coração. Isso que eu queria botar. Essa é a doação É esse que eu queria né? chegar. Porque às vezes o fato de dar a mãos cheias, ele dá às vezes para alívio da consciência. E também para ele não muda nada, não faz com sentimento. Falta, né? A caridade é o sentimento de querer auxiliar realmente. Não simplesmente de pegar, dar caridade e enxotar o cidadão do seu portão para se ver livre dele. Isso que é diferente, que Paulo, na minha opinião, traz de novo. Aí ele diz o seguinte, a caridade é paciente, ele dita algumas qualidades da caridade, algumas características. A caridade é paciente, branda e benfazeja. Não é invejosa,
não é temerária, ou seja, interesseira, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma. E aí? Como eu falei, da prudência, isso entra aí, ou seja, tem uma hora certa de fazer a caridade, ela não tem interesse algum, ela faz, digamos, de coração aberto, né? Ela faz sem algum interesse, sem alguma vantagem naquilo. Então, ou seja, ela é livre de qualquer interesse. Quando ele diz não é desdenhosa, acho que ele quer dizer também que não é aquela caridade que não humilha, né? Que não trata com principalmente o cuidado que nós devemos ter é de, quando formos auxiliar alguém, termos o amor, o entendimento para que essa ajuda, esse auxílio seja de uma forma amiga, de uma forma que você ajude realmente e aquele irmão, além do valor material que ele possa receber, ele tenha também um envolvimento com as tuas palavras que possa trazê-lo ou trazer uma transformação. Você fala, ter paciência, né? Vir na hora certa, no momento certo, né? E Jesus, a respeito disso aí, tem uma frase também, uma afirmação que Paulo, né, falou depois, evidentemente. Paulo era apóstolo, seguidor de Jesus. Mas Jesus fala, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Ou seja, quando se pratica o bem, você esqueça aquilo, né? Não fique querendo gratidão, não fique querendo fama, que as pessoas bajulem ou que tenham um reconhecimento sobre aquele fato. Exatamente, não ostente essa caridade. Aí nós chegamos à penúltima, que eu destaco aqui, de toda a fala de Paulo, quando ele diz, não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, Jânio. Mas aí nós temos que entender, quando estamos falando em justiça, também ser justo é caridade, porque se você não agir com justiça, você está faltando com a caridade. Caridade também é dar o direito, as condições ao seu próximo, ao seu semelhante. Então, às vezes ela passa despercebida nesse quesito, mas ela está dentro da nossa conhecida justiça. Robson, quando ele fala ali, não suspeita mal, eu estou errado ou ele está querendo dizer, como é que fica a situação quanto hoje em dia, né? Há muitas pessoas, muitos oportunistas, muitos espertalhões, aí, inclusive entrando nesse aspecto da caridade, chega com uma conversinha, a minha mãe, morreu minha avó, eu preciso de ajuda, estão fulano doente, eu estou com um filho sem leite, e é um mero aproveitador. Como é que você faz para juntar, não se omitir de praticar a caridade e também não ser enganado de uma maneira... por isso que, né, ele fala, não suspeita mal, ou seja, seria ela sem despretensão alguma, sem analisar lá na frente, não, será que ele vai realmente utilizar para isso ou não? Então, ou seja, ele Mas acaba... ele vai correr o risco de ser Corre atacado. o risco, muitas vezes corre o risco, né? Mas, como eu falei lá atrás, a prudência sempre é válida nessas horas. É assim, Jorge? É que se você também quiser fazer levantamento de tudo bem que você vai realizar, você acaba não fazendo nada. Você tem que doar do teu coração e a partir do momento que o outro não vai usufruir bem daquilo que tu concedeu, já o problema não é teu, né? Você tem que ter essa disponibilidade. Eu acho que aquilo que o Robson colocou antes sobre não alimentar a mendicância, né, não dar para quem vai usar para bebida, a maneira certa de ajudar as pessoas, eu também acho que não seja com a esmola na rua, para qualquer pedinte, em qualquer circunstância, no sinal e tal. Mas você quer fazer o bem, procure instituições com credibilidade, que você vai lá, você vê o trabalho dessas pessoas, quem são, se eles são transparentes, se eles prestam conta, né, no que eles aplicam, quais as pessoas que são atendidas, quantas pessoas são atendidas, e aí você vai ter certeza que o teu dinheiro, vai ser bem aplicado. Agora, é claro que a circunstância que às vezes você vê uma criança com fome, você vai dar ajuda. Nós estamos aí chegando no finalzinho, só queria que vocês colocassem ainda mais a última frase de Paulo. Agora, diz ele, dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a excelente é a caridade. Quer dizer que ela está acima, realmente a mais importante? Pelo que a gente estuda e compreende nos ensinamentos de Jesus, é o fator principal da nossa passagem por aqui. Se você conseguir aprender um pouco de caridade, você já está no caminho certo, porque plenamente ainda nós não vamos agir em curto tempo. Entendamos a caridade como amor. Esse altruísmo que Jesus tinha, esse amor que ele trazia, nada mais é que a caridade em ação. Muito bem, meus irmãos, nosso tema livre sobre a caridade, segundo Paulo de Tarso,
fica por aqui. Nosso programa tem continuidade aí depois dos nossos apoiadores culturais. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com um período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Jesus nos ensinou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca é isso que o contamina. Ele diz: não sabeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado em lugar escuso? Mas tudo que sai da boca vem do coração, e isto contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas, de fato, contaminam o homem. Porém, o comer sem lavar as mãos não o contamina. Por que ele disse isso? Os judeus tinham uma série de preceitos religiosos, alguns até de caráter de noções de higiene, que Moisés lhes havia prescrito como condição de cumprimento de deveres religiosos. Um deles era lavar a mão antes das refeições. Naturalmente, com certeza, devia ser difícil ensinar ao povo hábitos de saúde, hábitos de higiene. E ficou isso como um preceito religioso. E eles haviam se esquecido, até certo ponto, da essência dos ensinamentos de Moisés e começavam a exigir o cumprimento fiel dos ritos sem se preocuparem com a essência da exemplificação. Jesus, entretanto, colocou que o culto externo, a observância rígida dos rituais não era importante. Importante era que o coração estivesse transbordando das qualidades positivas e que lavar as mãos, como qualquer rito, era muito menos importante do que ter o coração bondoso e elevado a Deus. Os judeus, então, haviam esquecido a essência do ensinamento. Os cristãos também, a princípio, seguiam a doutrina de Jesus na simplicidade das reuniões ao ar livre, nas catacumbas, e enquanto eram perseguidos, conservaram a pureza do ideal e, até certo ponto, a essência dos ensinos.
Quando, porém, a religião se oficializou, ela passou a ser disputada, os seus postos, né, de realce passaram a ser disputados. E a essência ficou um tanto obscurecida para a maioria das pessoas. E eles começaram a se apegar a ritos também. Nós espíritas também não podemos falar muito, não é? Das doutrinas alheias. Cada uma tem seu tempo, sua forma de evolução, e os ritos trazem dentro de si alguma essência que é mais importante. Em quantas casas espíritas nós vemos pregado à parede, né, aquele aviso: o silêncio é uma prece. Mas, na verdade, o silêncio só é uma prece quando o pensamento é elevado. Às vezes é preferível que as pessoas tenham uma conversação amena sobre temas espirituais, na alegria do reencontro, do que fiquem naquele silêncio formal, não é? Em que a mente está vagando em torno das preocupações do dia a dia. O que a doutrina espírita nos ensina é que a nossa mente é um fulcro de energia e que, quando nós realmente vivemos com autenticidade, nós carreamos para nós as energias superiores e somos fiéis à essência dos princípios que já aceitamos. Quando nos perdemos, não só em ritos externos, que a doutrina espírita até certo ponto diz que não tem e de fato não pode ter, mas quando nós nos prendemos à aparência de pureza, em tentarmos parecer que somos bons, exemplos de virtudes que estamos longe de ser, esquecendo de que muitas vezes é preciso desagradar aos homens para sermos fiéis a Deus e vivermos em consonância com os princípios que já aceitamos, nós também estamos nos curvando e infringindo as lições que Jesus nos deixou. Viver com autenticidade, ter a pureza verdadeira, dispensa a aparência formal, séria, embora em algumas circunstâncias ela seja necessária, que parece nos tornar melhores do que somos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, ao contrário, que o amor cobre a multidão dos pecados, tornando claro que dentro da doutrina espírita e conforme os seus ensinamentos, aquele que é fiel a Deus, ele se despreocupa da admiração dos homens. E aquele que ama ao próximo e a Deus mais do que a si mesmo, ele vive fiel aos princípios aceitos, em generosidade e amorosidade, sem os formalismos dos cultos externos. Muita paz, fiquem conosco. Como foi o nosso 2015? Tal como as empresas e outras organizações, nós também podemos fazer, muita gente faz, um balanço de vida, né? Individuais que podem contemplar as áreas pessoal, propriamente dita, financeira, familiar, profissional, etc. Existe uma ferramenta administrativa cujas iniciais em inglês é PDCA. Inclui o planejamento, a execução, a avaliação e a correção, realimentando o processo. O planejamento é fundamental, é meio caminho andado para o sucesso. Mas, por outro lado, só de boas intenções não se resolve o problema. Não basta apenas planejar, tem que executar. Então, essa seria a segunda etapa. Uma terceira etapa é avaliar regularmente para acompanhar todo o planejamento e ver se os resultados estão sendo, se as metas estão sendo alcançadas dentro do cronograma. E a quarta fase, que é a correção. Então, realimenta, como eu disse, o planejamento e a própria execução. Ishikawa, um japonês cuja formação, acho que de engenharia e administração, ele afirmava que é preferível fazer o aproximadamente hoje do que o exatamente nunca. No nosso assunto em análise, nossa vida, nosso bem-estar, nosso futuro, nós não devemos protelar indefinidamente o combate aos vícios, a implementação das reformas de caráter, a disciplina de temperamento e atitudes, a busca da cultura, o cultivo das virtudes, a valorização do espírito, que é fundamental. Nós nos preocupamos com tudo que é relativo à vida material
E deixamos para segundo, às vezes para terceiro, quarto planos, justamente aquilo que é essencial para nós, que diz respeito à vida da alma, à nossa eternidade, os tesouros do céu, segundo as palavras de Jesus. Na questão que é 919 do Livro dos Espíritos, Agostinho, o bispo de Hipona, filósofo, um dos pais da igreja, ele recorda uma lição que ele colocou em prática na sua própria existência quando encarnado. Antes de dormir, e essa menção consta do livro dele, As Confissões. Antes de dormir, ele fala no Livro dos Espíritos, na comunicação mediúnica, que quando encarnado ele fazia um exame de consciência. Então ele repassava todos os fatos do dia a dia, seus pensamentos, os sentimentos e emoções experimentadas, todas as palavras ditas, todos os atos e também aquilo que deixara de fazer, que é muito importante, não é só a parte ativa, mas a parte passiva também, o que fazemos e o que deixamos de fazer. Perguntava-se se não havia ofendido alguém, agredido, lesado ou deixado de ajudar ou de socorrer alguém. Este é um hábito que todos nós deveríamos adquirir. É um exame de consciência, é um balancete diário, que vai se somar depois no final do ano a uma avaliação dos 365 dias do ano. Esse é aproximadamente agora do japonês, do Ishizawa, seria promover essa conversa interna, íntima, né, ao menos uma vez por semana. Ou então, já que realmente é muito difícil nós lembrarmos de todos os pensamentos, de todas as palavras que a gente diz durante o dia, são centenas, milhares, né? Mas pelo menos a essência de um diálogo, da conversa que tivemos, daquilo que a gente fez, as coisas mais importantes. Isso é necessário que a gente repasse e coloque na balança para ver se a gente agiu corretamente ou não. Com esse método, ser feito de modo disciplinado e honesto, sem subterfúgios, sem desculpismos, sem autopiedade, a gente chega ao autoconhecimento socrático que a gente tratou aí no nosso programa anterior. Descobrimos as nossas fraquezas, onde nós falhamos com mais frequência, os erros de maior gravidade, né? Esse ver realmente como nós somos levará à necessidade da mudança e à reforma íntima, que é tão propalada dentro do Espiritismo. Se isso vai implicar num grau de felicidade maior no presente ou no futuro imediato, é uma coisa que a gente não pode garantir. Mas uma coisa é certa, pelo menos nós não estaremos nos comprometendo para o futuro, porque a gente estará procurando agir melhor agora. Essa seria a fase da reavaliação do Ishikawa, a imediata correção, atualizando o planejamento e a execução dentro de um círculo virtuoso. Então, a cada dia de 2016, nós escreveremos melhor outra página da nossa história e chegaremos ao final deste capítulo muito melhor do que nós estamos iniciando agora. Um excelente 2016 a todos vocês. Temos aí toda essa jornada pela frente. Muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.